De grande sucesso a problemas com a justiça. Até mesmo quem nasceu no final dos anos 2000 reconhece esse portátil aqui, o Brick Game, que nos prometia 9.999 jogos em apenas um aparelho, por mais que na realidade não fosse isso. Para quem não tinha como arcar com um Game Boy, para quem sonhava com um Game Gear, mas não tinha capital para isso, o Brick Game era uma alternativa barata e que nós encontrávamos em feirinhas, no centro da cidade, em qualquer lojinha de R$1,99 liderada por chineses. E acreditem se quiser, eles ainda estão à venda. Durante toda a minha infância eu tive o Brick Game cinza, que vinha naquela caixinha, com aquele ratinho no canto, que eu sempre me perguntei que raios que é esse rato. Só que não é o Super Mouse. Sem o ratinho, não dá pra chamar de clássico, né? Mas recentemente eu comprei esse aqui vermelho, transparente, e só de escutar a musiquinha ao iniciar o joguinho, já bate aquela nostalgia. No vídeo de hoje, contarei para vocês a respeito da história do Brick Game, como que ele atingiu a popularidade a nível mundial e qual motivo levou à justiça. E lá vamos nós! A nossa história começa com Alexei Leonidovich Pajitnov, que é um engenheiro de computação nascido na União Soviética e hoje radicado nos Estados Unidos. O Alexei conheceu um quebra-cabeças chamado Pentaminó, e aí ele decidiu criar uma versão virtual dele para o seu computador, que era um Electronica 60. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que vai fazer total sentido, tá? A gente precisa entender primeiro o que é um poliminó, ou poliuminó. É uma figura geométrica plana formada por quadrados iguais conectados entre si de modo que pelo menos um lado de cada quadrado coincida com um lado de outro quadrado. Um pentaminó é um poliminó composto de 5 quadrados congruentes, que são todos conectados ortogonalmente. Porém, o Alexei resolveu inovar um pouco e removeu um dos blocos do jogo, assim nomeando com Tetris, que é a junção das palavras tetra e tênis, que era o esporte favorito do Alexei. O Alexei completou a primeira versão jogável do Tetris em 1985. Logo, seus colegas de trabalho se tornaram viciados nele. Inclusive, um amigo dele, o Vladimir Pokhilko, solicitou o jogo para o Instituto Médico de Moscou e ele viu pessoas pararem de trabalhar para jogar Tetris. Vai vendo, o Vladimir acabou banindo o jogo do Instituto Médico para poder restaurar a produtividade de antes, porque as pessoas estavam realmente fascinadas pelo joguinho. O Tetris começou a ganhar popularidade quando Vadim Gerasimov, um jovem que na época tinha 16 anos, portou o jogo para o IBM PC. O Alexei queria exportar o Tetris para mais países, até porque na Rússia ele viu que estava dando muito certo, todo mundo gostava do Tetris, e ele queria expandir essa ideia, mas ele não tinha muito conhecimento do mundo dos negócios. Além disso, a Lei de Direitos Autorais da União Soviética criou um monopólio estatal sobre a importação e exportação de obras protegidas por direitos autorais. Assim, os pesquisadores soviéticos não eram autorizados a vender as suas criações. Eles não podiam simplesmente chegar e falar: olha, eu criei tal coisa e eu vou vender para tais países. Não. Então ele pediu ao seu supervisor, o Viktor Briabrin, que tinha conhecimento do mundo afora da União Soviética, para ajudá-lo a publicar o Tetris em mais países. Então de lá, eles distribuíram gratuitamente o jogo para a Hungria, onde ele foi programado para Apple II e Commodore 64 por programadores húngaros. Essas versões chamaram a atenção de Robert Stein. Ele era programador ou algo do tipo? Não. Um gamer? Também não. O cara nem curtia joguinhos. Mas quando se deparou com
com Tetris, passou horas e horas jogando, e assim decidiu negociar os direitos do jogo para lançar em sua empresa inglesa, que era a Andrômeda. Aliás, foi em uma viagem para a Hungria que ele conheceu o Tetris, isso em junho de 1986. Ele primeiro tentou entrar em contato com a Academia Soviética de Ciências, até porque foi de lá que surgiu o Tetris, mas ele teve uma resposta indiferente. Então o Robert contatou o Alexei e o Victor por fax para obter os direitos da licença. Os pesquisadores manifestaram interesse em firmar um acordo com o Robert via fax, mas tinha um detalhe: eles não sabiam que essa comunicação por fax poderia ser considerada um contrato legal no Ocidente. Então tivemos um evento chamado Consumer Electronics Show, que aconteceu em 1987 em Las Vegas, e lá o Robert abordou várias pessoas para mostrar o Tetris. Ele recuperou uma cópia e levou ela para a Califórnia também. O Robert assinou 2 acordos e vendeu os direitos europeus para a Microsoft e os direitos americanos para a empresa Spectrum Holobyte. Só que o Robert se deparou com um problema. O documento que certificava a taxa de licença era aquele fax que ele tinha enviado para o Alexei e para o Victor. Ou seja, ele vendeu a licença de um jogo que ele ainda nem possuía. Então o Robert contatou o Alexei e pediu um contrato para afirmar bonitinho, né, de que o Robert tinha direitos sobre o Tetris. O Robert iniciou negociações via fax, oferecendo 75% da receita gerada com a licença. A Elektronorgtechnika, que é que eles chamam de ELORG, que é uma organização central da União Soviética para importação e exportação de software de computador, queria 80% da licença. Robert chegou a um acordo com a ELORG em 24 de fevereiro de 1988 e em 10 de maio ele assinou um contrato para uma licença mundial do Tetris de 10 anos para todos os sistemas de computadores atuais e futuros. Alexei e Victor não sabiam que o jogo na verdade já estava à venda quando tudo isso aconteceu e que o Robert havia reivindicado a propriedade dos direitos antes do acordo. E embora o Alexei não tenha recebido nenhuma porcentagem dessas vendas, ele disse que o fato de tantas pessoas gostarem de seu jogo era o suficiente para ele. Coitado do rapaz, né? Olha a humildade dele aqui, gente. Em 1988, a Spectrum Holobyte vendeu os direitos japoneses de seus jogos de computador para a Hank Rogers, da Bulletproof Software. Já a Microsoft vendeu os direitos de arcade para a Tengen, uma subsidiária da Atari Games, que então vendeu os direitos de arcades japoneses para a Sega e os direitos de console para a BPS, que publicou versões para computadores japoneses, junto com uma porta de console para o Nintendo Family Computer, mais conhecido como Famicom. Até aí, quase uma dúzia de empresas acreditavam que detinham os direitos do Tetris. Olha só que bagunça. E o Alexei ganhando 0 centavos por isso. O ELORG da União Soviética ainda não sabia dos acordos que o Robert negociou e que também não rendeu nenhum dinheiro para os russos. No mesmo ano, a Nintendo se preparava para lançar o seu primeiro console portátil, que é o Game Boy, que foi um grande sucesso, e a Nintendo viu no Tetris uma grande oportunidade, já que ela iria lançar o Game Boy, e ela pensou em lançar uma versão portátil do Tetris, só que ela precisava consultar essa tal ELORG antes de retornar às negociações. A ELORG ficou surpresa, pois na época eles acreditavam que os direitos do Tetris eram assinados apenas para sistemas de computador. A ELORG então enviou um contrato atualizado para Robert e uma das cláusulas definia um computador como uma máquina com tela e teclado e, portanto, os direitos de Robert às versões de console foram retirados. Em março de 1989, a Nintendo enviou um pedido de cessação e desistência à Atari Games em relação à produção da versão de Tetris para Nintendinho, ou NES. Em resposta, Robert Maxwell pressionou o líder da União Soviética, sim, Mikhail Gorbachev também entrou nessa treta toda, a cancelar o contrato entre a ELORG e a Nintendo. Bom, resumindo aqui essa treta toda para vocês, a Nintendo ganhou a causa. Com todas essas 1000 tretas envolvendo Tetris, o Alexei ganhou popularidade no Ocidente. A partir daí, ele descobriu que o Tetris tinha vendido milhões de cópias, com as quais ele não ganhou nenhum dinheirinho, nenhum centavinho. A
Apesar disso, ele se orgulhava de seu feito, que considerava um embaixador eletrônico da benevolência. Ele foi convidado para várias entrevistas na terra do Tio Sam e, segundo o próprio, ele ficou maravilhado com a liberdade e as vantagens da sociedade ocidental. Ele também percebeu que não havia mercado na Rússia para os seus programas. Enquanto isso, a Nintendo lá com Tetris de Game Boy, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Em 1991, o Alexei e o Vladimir Pokhilko emigraram para os Estados Unidos. Ele se mudou para Seattle, onde produziu jogos para Spectrum Holobyte. Em abril de 1996, finalmente, após um acordo com o Rogers, os direitos do Tetris foram revertidos para Alexei. Assim, o Alexei e o Rogers fundaram a Tetris Company. Isso para gerenciar os direitos em todas as plataformas, tendo os acordos anteriores expirados. E agora, nosso mano Alexei Pajitnov recebe todos os royalties por cada jogo e derivado de Tetris vendido em todo o mundo. Agora que você já sabe melhor sobre a origem do Tetris e toda essa primeira treta inicial, podemos ir para a segunda parte desse vídeo, focando em nosso 9.999 em 1 tijolo jogos. Se ter consoles originais em casa era algo caro para muitas famílias ao redor do mundo, ter um Game Boy com Tetris original não seria diferente. Isso também vale para o Brasil, Muitas famílias não possuíam e ainda não possuem renda suficiente para um console de última geração, ou um que nem é tão velho, mas nem é tão novo. É por isso mesmo que você ganhou um Polystation de Natal. É por isso mesmo que eu ganhei um Master System 3 usado em pleno 1998, enquanto consoles como o PlayStation 1 ou Nintendo 64 já estavam nos mercados brasileiros. É a partir desse cenário que alguém, que até hoje ninguém sabe exatamente quem é, teve a ideia de criar um portátil como o Brick Game. O Brick Game refere-se a um termo genérico para uma arquitetura de hardware e um conjunto de jogos clonados. Porque não foi só o Tetris que foi clonado, Não se sabe quem foi o responsável pela criação da primeira unidade do jogo de tijolos, e nem quem foi o responsável pelo desenvolvimento do software do jogo original. É muito louco isso, que o Brick Game foi um sucesso mundial, não foi algo que ficou só no Brasil. Mas até hoje, a pessoa responsável por isso nunca se pronunciou sobre o caso. Nunca chegou e falou, é o seguinte, eu que fiz, eu que copiei, fui eu, tá, gente? E eu acho que até daria pra pessoa fazer isso atualmente. Amigo, provavelmente seu crime já foi caducado, você já pode se apresentar aí para nós, se estiver vivo ainda. Mas, apesar disso, existe uma teoria sobre a sua origem. Segundo essa teoria, a origem dos Brick Games começou lá no Japão em 1996, quando a fabricante de periféricos para videogames GameTek lançou o Tetris 55, que se tratava de um console portátil que parecia um bichinho virtual, um Tetris de bichinho virtual. Era um formato assim de chaveirinho, sabe? Inclusive tem até uns formatos parecidos que ainda são vendidos no AliExpress, na Shopee. Ele trazia um clone de Tetris e de outros joguinhos. E vocês sabiam que por conta desse nome, a empresa sofreu uma ação judicial sobre os direitos de marca registrada? Só que outras fontes também dizem que o Brick Game foi introduzido na China em 1989 e que ele foi originalmente concebido como uma variante clone do Tetris original. E ainda dizem que tem a versão chinesa, tem a versão russa e que a versão que chegou para nós aqui no Brasil foi a versão chinesa. Ninguém sabe exatamente quando, como, mas que foi um grande sucesso mundial foi. Acredita-se geralmente que o primeiro desses sistemas começou a surgir em algum momento durante a década de 1990 e é fabricado até hoje por várias empresas. A gente sabe que esse aqui é o formato mais popular, que tinha em várias cores, tinha a versão transparente que eu achava o máximo, tanto é que eu comprei uma versão transparente vermelha agora por causa disso. Todos são produzidos por diversas fabricantes diferentes que na verdade a gente nem sabe quem é. Provavelmente vem tudo da China. Ocasionalmente, um fabricante altera a memória interna para adicionar ou remover jogos. E é engraçado que na Wiki, que eles falam a respeito do Brick Game, existem os jogos que você encontra facilmente em qualquer unidade.
tem os jogos raros e tem os jogos ultra raros. Todos eles contam com uma tela monocromática, que é essa telinha pequenininha aqui. Ao iniciar o sistema, você será saudado com uma mensagem mostrando os 9.999 em 1, enquanto você escuta essa musiquinha aqui. E aí nós vamos para a biblioteca de jogos, que dizem que contém 9.999 jogos, mas todo mundo sabe que você encontra o Tetris, o Breakout, o joguinho de tanque, às vezes você encontra em algumas edições o jogo da cobrinha, tem um joguinho de corrida, na maioria dos casos é assim. Claro que dependendo da unidade, ano de fabricação, às vezes ele pode ter um jogo a mais ou um jogo a menos, um jogo diferente, mas é tudo tijolo jogos, tá? Eu sei que vai ter gente falando, eu tive uma edição que tinha tal joguinho. Pode acontecer uma certa variação de brick game para brick game, tá? Além disso, eu não sei se vocês se lembram, tinha um personagem que ficava no lado direito da tela, que eu sempre tive muita curiosidade a respeito dele. Eu achava que ele era jogável em algum jogo, mas na verdade não, ele só fica lá no cantinho da tela mesmo. Dependendo da versão, alguns fazem bips, outros fazem ruídos diferentes, além daquela musiquinha, né? Existem duas versões distintas do sistema. Dizem que a única diferença notável entre os dois é que o sistema russo eles usam 3 pilhas, enquanto o sistema chinês usa 2 pilhas e tem o som um pouco mais baixo. A versão russa tem o som um pouco mais estrondoso. E é claro que ao redor do mundo ganhou várias versões diferentes, né? E existe uma versão muito popular nos Estados Unidos, e assim, o motivo da sua popularidade é bem cômico, eu vou explicar aqui pra vocês, que se chama Pro 200, que não era apenas um tijolo jogos, ela também funcionava como calculadora, e o motivo dela ter se tornado tão popular assim é por conta desse comercial aqui. Meus nobres, hora de secar esse comercial que é uma verdadeira pérola. O nível da cara de pau deles é imenso, nem os tiozinhos que enganavam a sua avó vendendo o Polystation no lugar de PlayStation chegaram nesse nível. Ou será que chegaram? Começamos aqui com 2 crianças conversando sobre essa versão de tijolo jogos, que é a Pro 200, e eles até falam com um certo entusiasmo, coisa que sinceramente não rolava muito nos anos 90. Convenhamos, sejamos sinceros, a gente já sabia que era melhor ter um Game Boy Color, um Game Gear, do que ter esse 9.999 em 1. A gente já sabia disso. Mas, como era a única opção, nossos pais não tinham uma situação financeira tão avantajada assim, era o que tinha e a gente aceitava, né? A gente buscava ter diversão com ele, mas a gente sabia que era 1000 vezes melhor jogar Pokémon no Game Boy Color. É ou não é? Não minta pra mim, tá? Aí chega o narrador estilo Polishop, um mentiroso compulsivo que diz que o Pro 200 contém mais de 200 jogos, e na hora do zoom, claro, o Tetris... Hey, what do you got there? The video game has over 200 games. Cool, 200 games? That's right! Over 200 games can be yours with Pro 200, the greatest bargain in computer game history. E ele ainda cita que todos os 200 jogos têm 15 levels, e você poderia comprar por uma bagatela de quase $20, o que hoje em dia custaria em torno de $40, e eu não pagaria nem $5 nisso. E a cara de pau é maior ainda quando citam que, na verdade, você está pagando 10 centavos por jogo. Já pode jogar até mesmo os seus cartuchos de Super Nintendo no lixo, porque o Pro 200 tijolo jogos te dará muito mais diversão. E realmente, isso aqui acontece no comercial. Play games like Space War, Ping Pong, Race Car, Shooting Attack, and much more. This new computer chip technology replaces older cartridge games forever. Never ever buy those expensive cartridges again.
Além de que, claro, ele vinha com uma função de calculadora. Esse aqui é o momento que você pode parar tudo para poder me dar um like, poder se inscrever aqui no canal. Você vai me ajudar muito a chegar logo nos 100 mil inscritos. Seja ligeiro, clique no like e clique em se inscrever caso não seja inscrito. Tinha a versão da Hello Kitty do Ben 10, tinha essa aqui do Pikachu Efeito Mandela. E olhem esse kit aqui. Esse aqui é o kit Arrasa Corações de Velhas Senhoras como eu. Vem com esse radinho, que já tem vídeo aqui no canal falando a respeito, uma calculadora e um tijolo jogos. E aqui a Kit Kat querendo fazer a gente de trouxa. Os leigos achando que é um PSP, mas isso aqui é só mais um tijolo jogos. Agora podemos partir para a polêmica que envolve o nosso querido tijolo jogos. Tecnicamente falando, segundo aqui a wiki do Brick Game, a maioria dos softwares do Brick Game são indiscutivelmente legais, em parte devido ao quão primitiva a tecnologia dele é. No entanto, após a formação da Tetris Company em 1996, o Brick Games, nosso querido jogo de tijolos, foram sujeitos a disputas legais. Por causa disso, muitas versões do nosso querido tijolo jogos, que eram vendidos nos Estados Unidos, removiam todas as variantes do Tetris, enquanto mantém os clones de outros jogos, como por exemplo o Breakout. No final de 2001, a fabricante de brinquedos Westminster foi obrigada a fazer o recall de uma linha de jogos de tijolos chamada Pocket Arcade por causa da Tetris Company, que viu lá que esse tijolo jogos tinha um joguinho do Tetris e eles não gostaram nada disso. Um representante da Westminster contatou a alfândega dos Estados Unidos sobre a disputa, argumentando que o clone do Tetris era apenas uma limitação de suas capacidades reais de hardware. Embora a alfândega tenha entendido esse argumento, concluiu-se que o jogo estava tão próximo de um clone que foi efetivamente qualificado como pirataria. Assim, as versões posteriores do Pocket Arcade removeram o Tetris de vez. É engraçado, né, que lá no início fizeram toda aquela pataquada com o Tetris e o Alexei sem ganhar um centavo e dizia que tava tudo bem. Aí foi só criar a empresa dele, do Tetris, que não está nada bem. Tire essa cópia primitiva de Tetris do seu minigame primitivo imediatamente. Embora eu entenda que, poxa, ele já perdeu rios de dinheiro e agora ele quer ganhar um dinheirinho aí com a sua invenção, o que é um direito dele. Concordando ou não, é um direito do Alexei. Tijolo Jogos parou na justiça, mas por incrível que pareça, você ainda encontra nos dias de hoje vários deles que tem o Tetris. E legal ou não, eu tenho um aqui em casa que eu comprei recentemente que vem com essa versão de Tetris, mas também nem sei o ano que isso aqui foi produzido, hein? E aí, vocês já sabiam dessa história? Que o nosso querido Tijolo Jogos já parou na justiça? Comente aqui embaixo se tem alguma informação adicional interessante relacionado a esse tema. Se você teve o Tijolo Jogos, aí vai ter gente nos comentários: não é Tijolo Jogos, é Brick Games, tá falando errado. Eu espero que vocês tenham entendido aqui que isso aqui é só uma zoeira mesmo, né? Se você teve bons momentos com seu minijogo, qual foi a versão que você teve? E é isso, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!